E o povo está a ser consolado com a mensagem violenta e com a mensagem de consolação. Violência para uns e consolo para outros tantos em Israel. Diga amém. E a voz está clamando no deserto, e os caminhos estão a ser preparados, estão a ser endireitados no ermo, os caminhos tortos, as veredas tortas e escambrosas. Mas uma coisa Isaías disse aqui: todo o vale, ou então os vales serão o quê? Exaltados. Mas antes da exaltação dos vales, ele promete fazer o quê? Abater todos os montes e outeiros, ou então os lugares altos seriam abatidos na terra. Quem são esses lugares altos? São os soberbos da terra, aqueles que acharam que o evangelho era propriedade deles, aqueles que acharam que as nações eram propriedade deles. Elias veio para abater, quer um como outro, abater aqueles. Quando há 3 anos e meio atrás a religião de Angola afrontou o homem, olha o que alguém me falou no meio deles: aposto você não sabia, eles dividiram o país entre eles, e eles dizem assim: isso é propriedade nossa. Quem quiser vir repartir o bolo conosco tem que falar a nossa linguagem. São os falsos profetas de Angola, e todos eles feiticeiros, cheios de demônios, grandes macumbeiros a dirigirem esses movimentos. E assim, aqueles que se afiliassem a eles, eles lhe entregavam uma parcela da terra, juntamente com a mãe deles e juntamente com seus maridos. Eles são maridos e também são pais. Esses pais violam até as suas filhas. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Bem forte. Glorifica Jesus. Diga amém. Já com essa multidão aí, já poderia ver eles a virem a se desfilar aqui. Tem que respeitar o presidente. Respeitam. Nós vamos dar mais dinheiro, vamos construir uma igreja. Eu vejo que esse lugar é pequeno, vão ter uma piscina aí, os jovens não se preocupam, um campo de futebol. É isso que eles queriam, porque eles acharam que isso é propriedade deles, o quintal deles. O dono da vinha veio, agora desafiam o homem da vinha. Me respondam, falam. Diga-me. E todos serão mortos. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Me disseram: você não sabe, enquanto você não pertenceres ao movimento, aos movimentos que eles criaram, vão te fechar as portas. Eu respondi a esse rapaz: eu não preciso que alguém me abra ala. Eu sozinho desço no vale, e dos povos ninguém esteve comigo, e eu toco na cabeça do inimigo, e eu mancho as minhas roupas de vermelho, e eu saio, aleluia, glória a Jesus, no 3º dia. E eu lhes pergunto: cadê vocês estão aonde? Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte para ele. Eu não precisei da ajuda de ninguém. Ninguém. Não fui implorar favor de ninguém para que me abrisse um espaço, para que me desse não sei quem. Diga amém. Diga aleluia. Posso ouvir palmas para Jesus? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Sim, eu abri a ala por mérito próprio, sem apoio de ninguém. E eu sozinho rompi as barreiras e vou romper até o fim. Agora você veja, os caminhos estão a se endireitar, os escambrosos estão a se aplanar, e os lugares altos já começaram a ser abatidos, e os vales começaram a ser elevados. Os vales são vocês que deram crédito à nossa pregação, que eram prisioneiros e que foram libertos da escravidão do pecado. Os vales são vocês que deram crédito, os humildes de coração. Pois alguém perguntou a Jesus, que era João Batista. João, na aflição, na cadeia, mandou seus 2 discípulos para ir perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir ao mundo, ou esperamos outro? E então Jesus disse aos discípulos de João: vão, dizem a João o que vocês estão a ver e a ouvir. Os mortos estão a viver, os surdos estão a ouvir, os mudos estão a falar, os leprosos estão a ser purificados, os cancerosos, os demônios são expulsos, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino dos céus. E dizem a João: bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar.
E essa semana me perguntaram também a mesma coisa. Um ganense me perguntou: Man of God, és tu aquele que nós estamos a esperar? Ou é um outro? É você ou é outro? E eu achei muito interessante essa pergunta. Alguém estrangeiro. E eu disse ao rapaz: diz a ele que eu sou aquele que está escrito, que viria para restaurar todas as coisas. Não é outro, não. Sou eu. Sou eu. E eu falei ao rapaz, ao pastor, ao Gaspar: Gaspar, pergunta a ele, quem é que lhe falou isso? Ouviu de alguém? Quem é que lhe falou que alguém poderia vir? Se o mundo todo está dormindo, a igreja não soube isso. Só as trevas é que sabiam que viria um. Está escrito aí, mas ninguém viu. Essa revelação foi ocultada. Ninguém sabia no meio dos cristãos. Aleluia. E eu, por isso eu achei interessante um religioso a saber dessas coisas. Eu já sabia se ou é feiticeiro ou então há um feiticeiro que ele falou. Eu já sabia. Então, mas provoquei, queria ouvir da sua boca quem é que ele falou. E ele respondeu: meu bisavô era sacerdote. E quando se fala de sacerdote, você já sabe, são feiticeiros. Feiticeiros dentro da religião. Tem sacerdotes no judaísmo, sacerdotes no budismo, sacerdotes no islamismo, sacerdotes católicos, sacerdotes evangélicos. Não está a ver os sacerdotes que veio da Nigéria? São feiticeiros e altamente pesados. São macumbeiros, satanistas. E ele respondeu: meu avô era um sacerdote, bisavô aliás, antes de morrer me falou: alguém será levantado na África. Esse alguém vai levantar a África, e a África vai governar o mundo. A África vai sujeitar o Ocidente e o Oriente e o Norte. Diga-me. E ele guardou essas palavras. E segundo ele acreditava que esse alguém se levantaria no Ghana. Por isso eu tenho a certeza, não falou isso, cada falso profeta, porque Ghana é o centro dos falsos profetas, a semelhança de Nigéria e Congo e África do Sul e Quênia. Diga-me. Eu tinha certeza que aqueles falsos profetas que se levantavam, ele acreditava e dizia: não, é esse que o meu bisavô parece me falou, está a arrastar multidões. Mas agora que ele viu o angolano desconhecido aparece, e multidões, milhões e milhões estão a lhe seguir no TikTok, então ele entendeu: é mesmo esse que o meu bisavô me falou. Mas eu vou lhe perguntar se é mesmo ele ou outro. E eu disse: sou mesmo eu, que poderia vir restaurar todas as coisas. Ou vós africanos que foram oprimidos pelos brancos ocidentais e asiáticos, ou vós os africanos que foram oprimidos pelos brancos, e eles, os brancos, dizem: esse homem não gosta dos brancos. Quem é que disse que eu não gosto dos brancos? Eu vim para os negros, os carvões e os brancos, os albinos e todos, porque eu não vim para a raça, não. Agora o epicentro da libertação é a África, da além dos rios da Etiópia. Os meus zelosos adoradores vão apresentar sacrifício. Uma nação de medida e vexame, cujos rios atravessam. Essa nação foi desconhecida. Os feiticeiros sabiam que viria um, mas não sabia que nação. Por isso acreditaram que a nação mais populosa seria essa nação, que é a Nigéria. Depois, será que é o Congo, que tem muitas águas, o maior rio? Será que é a maior bacia hidrográfica? Será que é a Etiópia, porque tem a promessa da além dos rios da Etiópia? Será que é o Ghana e não sei o que? Então todos foram acreditando. Mas em que país? Agora que aparece em Angola, estão todos confundidos, porque é nação de vergonha, nação do lixo, nação da corrupção, nação da guerra. A guerra mais prolongada que se fez na África foi aqui. Essa foi a guerra, a maior guerra que já aconteceu nesse território e também no mundo. Sabe por quê? Porque se a Guerra Fria, 27 anos, a Guerra Fria terminou com o fim da guerra em Angola. É verdade, antes da guerra terminar, caíram os muros de Berlim, que é a chamada perestroika, e vocês viram, a reunião foi em Nova York, estiveram aqui os cubanos, os russos, os americanos e a África do Sul. O que é que você acha? Isso não é guerra mundial? Aplauda o Senhor.